Muito bem. O tema da nossa classe, né, do nosso curso, se chama Chamados à Retidão. Então, a gente vai conversar hoje e mais 6 encontros. Então, essa BD é bem curta. A gente teve um no culto, outra hoje e vamos ter mais 6. E nesses 8 encontros ao todo, a gente vai estudar um pouco sobre como é que nós podemos responder a esse chamado, a convocação de Deus ao seu povo de vivermos uma vida em retidão. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre essa retidão. Retidão é essa virtude de seguir sem desvios a direção indicada. Então, a palavra de Deus, ela não só nos conta várias histórias do nosso Deus, do povo de Deus, como ela também nos mostra qual que é o caminho. Ela nos fala, olha, esse é o caminho que Deus quer que você viva. Essa é a vontade de Deus. Ela até nos mostra vários paralelos. Essa aqui é a sua vontade, é a vontade do seu coração, e essa é a vontade de Deus. Olha como é bem diferente. Então, ela nos mostra como a vontade de Deus é bem diferente da nossa e como a vontade de Deus é perfeita. Inclusive, tem um texto que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a melhor vontade, é o melhor caminho. E a gente também aprende, principalmente no Antigo Testamento, no Novo também, é, qual que é a moral de Deus, qual que é assim o estilo, o padrão de vida de Deus, o jeito de Deus de viver. A gente vai aprender sobre o estilo de vida de sabedoria no livro de Provérbios, que é exatamente o estilo de vida assim. Tinha um professor meu que chamava como o jeitão de Deus, o jeito de viver que Deus quer que a gente viva. Esse é o viver com sabedoria. E durante o livro de Provérbios e tantos outros livros da Bíblia, a gente vai ver Deus indicando o caminho. Olha, viva dessa forma. E a gente não vai ver só palavras assim genéricas, não. A gente vai ver palavras específicas. Por exemplo, olha, quando você for falar, fale dessa forma, não dessa. Quando você for pensar, pense em coisas boas, não em coisas assim fúteis, né? Quanto aos seus olhos, olhe para aquilo que é bom, não fique assim procurando coisas para você cobiçar ou coisas do tipo, né? Quanto ao seu coração, guarde o seu coração. Nos seus relacionamentos, faça dessa forma. No casamento, ame a sua esposa, ame o seu marido, sirvam um ao outro. Então, em várias áreas específicas da palavra de Deus, a gente vai ver qual que é o padrão de Deus, qual que é o jeito que ele quer que a gente viva. E a ideia desse curso é como é que a gente pode identificar qual que é essa linha que Deus quer que a gente siga e como que a gente permanece nela. Tem uma pregação há um tempo atrás, talvez ano passado ou retrasado, que eu preguei no Change, que falava sobre as distrações. E aí a gente estudou ali algumas distrações do livro algumas distrações que Pedro, o apóstolo Pedro, passou. Então, lá em Hebreus 12, se eu não me engano, 1 a 2, é falado que a gente precisa viver essa jornada da vida cristã e não se distrair com os pecados, não se distrair com qualquer outra coisa, para a gente poder caminhar e seguir no caminho. Mas os obstáculos e as tentações estão ali para nos tirar do caminho. E nessa pregação eu lembro que a gente falou sobre como Pedro se distraía consigo mesmo, se distraía com as circunstâncias, se distraía com as outras pessoas e ele perdia o foco que ele tinha que ter em Deus. Então, o curso que a gente vai falar hoje e essas semanas é mais ou menos sobre isso. Como que a gente pode seguir essa jornada e não se distrair, não se distrair com as tentações, não se distrair com os pecados que nos cercam, né? Então vai ser mais ou menos isso. Então a gente precisa viver com retidão, virtude de seguir sem desvios a direção indicada. Mais especificamente, a gente vai falar sobre quatro áreas que não necessariamente ali são pecado, mas podem fazer a gente pecar, né? Então, por exemplo, o sexo, o dinheiro, o poder, o ego, são áreas ali da nossa vida que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ó, é fácil demais da gente acabar pecando. É fácil demais a gente acabar sendo tentado por uma dessas áreas e a cobiça do nosso coração crescer e os olhos crescerem e a gente querer cada vez mais o prazer em cada uma dessas 4 áreas. A gente vai estudar e responder como vencer essas tentações através de 2 histórias, né? Do livro o livro de Judas e também a história de vida de José, tá bom? Muito bem.
que acontece? A gente luta com essas tentações, a gente luta com tudo isso e parece assim bem difícil, né? É muito difícil. Parece que a gente nunca se vê assim totalmente livre de tentações. Eu não sei vocês, mas eu pessoalmente sempre estou lutando com algum pecado, né? Eu sempre estou lutando com algum pecado. Naquela semana sempre alguma coisa assim é um pouco mais difícil de eu lidar. E eu tenho que ter muita atenção, porque se eu parar de ter atenção, se eu parar de ser intencional, aí já era. Eu não consigo vencer as tentações. O meu corpo mesmo, ele está pedindo pecado, ele quer pecado, ele quer pecar. Então, assim, se eu não fizer nada, é natural que eu peque. Natural. Por quê? Porque o coração do homem, a mente do homem, da mulher, né? Eles são pecaminosos. Então, vamos ler esses dois textos aqui, ó. Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi falando ali, o salmista falando que desde que ele foi concebido, ele já nasceu em pecado, porque ele sabe que todo homem é pecador. Ele ainda não tinha conhecimento desse texto que a gente teve no Novo Testamento, mas olha o que ele diz e que completa. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus, ou seja, afastados da glória de Deus. Então, essa é a nossa realidade. A gente já nasce com pecado porque a gente tem a natureza de Adão. Então, Adão pecou e todo mundo já nasceu com essa natureza, ou seja, inclinados para o pecado. A gente já nasce querendo pecar. Desde criança, a gente já está ali, ó, pecando, a gente já está ali querendo ser egoísta e tudo mais. Passando ali por momentos de ira ou coisas do tipo, desde criança. E a cada dia que a gente passa, cada vez que a gente fica mais velho, a gente peca mais, porque a gente acaba experimentando o pecado e a gente acaba cada vez mais pecando. A Bíblia, inclusive, fala que a gente é mentiroso se eu falar que não peco, porque a gente peca sim, essa é a nossa realidade. E qual que é o nosso desafio enquanto cristãos? É gastar a nossa vida inteira tentando nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. É crescer em santidade, nos parecer cada vez mais com o caráter de Cristo, nos afastar de todo pecado, nos desembaraçar de todo pecado, toda tentação e gastar nossa vida tentando nos aproximar de Deus, da santidade de Deus. É isso que a gente tem que fazer, mas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Muito bem. Então, a gente vai fazer o seguinte nesse curso. Não é um curso muito prolongado, mas a gente vai tratar sobre essas quatro áreas. Mas para a gente tratar dessas quatro áreas, a gente gostaria de mostrar esses dois contextos. E a gente vai começar através da vida de José. Olha, tem gente querendo entrar e agora não sei como. Pronto, acho que consegui. Muito bem. Então a gente vai começar com a vida de José. Então, hoje eu gostaria de dar um contexto assim da vida de José, para a partir do domingo que vem a gente começar a estudar um pouco como ele venceu algumas batalhas que a gente talvez vai enfrentar hoje. A história de José talvez é muito conhecida por muitos aqui, principalmente aqueles que falaram, nasci na igreja, porque a gente escuta essas histórias desde lá do Kids, né? E essas histórias estão bem na nossa mente. Acontece que cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente olha de novo para as histórias, lê de novo o livro de Gênesis, lê de novo o livro de Provérbios, lê de novo o livro de Mateus, cada vez que a gente lê de novo esses textos, Deus fala coisas novas conosco. A gente vê perspectivas diferentes, a gente consegue extrair princípios que a gente não estava enxergando antes, e talvez alguns princípios que são ainda mais aplicáveis para a realidade que a gente vive hoje, né? Talvez quando eu era criança eu não enxergava algumas coisas, mas hoje, como jovem, como adulto, eu consigo enxergar algumas coisas que são bem aplicáveis na minha vida. Então vamos estudar um pouco sobre a vida de José, e eu gostaria de começar primeiro falando assim os textos que a gente vai tratar. A gente vai falar sobre Gênesis 37 a 50. Então, se você não leu ainda o livro de Gênesis inteiro, hoje você vai ter um baita de um spoiler, porque a gente vai tratar aí, ó, 13, 14 capítulos sobre o livro de Gênesis e vamos dar uma história bem, assim, bem completa, para você ter vontade de ir lá ler e estudar o que o livro de Gênesis trata. Muito bem. O livro de Gênesis, ele fala basicamente sobre a criação do mundo, né, ali nos primeiros capítulos,
ele vai falar também sobre, gastar muito tempo mesmo falando sobre os patriarcas. Então, eu coloquei aqui em tela para todo mundo ver. Opa, Bruno, licença, tem gente tentando entrar de novo na sala. deixa eu ver. Aqui não está aparecendo nada para mim, mas apareceu dois e eu aceitei. Vamos ver. Se pedir de novo, eu estou aberto aqui. Aí, ó. Pronto, a Jade, coloquei ela. Letícia também. Se tiver mais algum, podem me interromper. Muito bem. Então eu coloquei aqui em tela para dar uma assim uma visão geral, né? Não sei se todo mundo aqui lembrava de como que é essa família. Gênesis, a maior parte de Gênesis, desde Gênesis 12 até o capítulo 50, vai falar sobre uma família. E essa família, dessa família é que veio ali o povo de Deus, e que inclusive a partir dessa família que nasceu Jesus, né? No momento certo da história nasceu Jesus. Então, essa família começa ali com Abraão. Então, em Gênesis 12, nos é contada a história do primeiro patriarca, que é Abraão, e ele é chamado por Deus, ele é convocado por Deus, e Deus ele faz uma aliança com Abraão. A gente não vai falar assim de forma muito extensa, porque o foco não é tanto esses três primeiros patriarcas, mas Deus chama Abraão, faz uma promessa, uma aliança com Abraão e fala: olha, a partir de você vai sair um grande povo, uma grande nação. E essa nação vai abençoar muito, né? Através dessa nação, eu vou abençoar muito a todas as pessoas. Então ele faz essa aliança com Abraão. A partir de Abraão, a gente vai começar a conhecer o povo de Deus que surge a partir de Abraão como o povo hebreu. Então, se você já escutou povo judeu, povo israelita, povo hebreu, eu vou explicar mais ou menos o porquê de cada um desses termos. Então, a partir de Abraão, o termo que se é usado ali para os seus descendentes é hebreu, tá bom? Então, a partir desse povo que começa o povo hebreu. Muito bem. Abraão, então, ele quer ter filhos, né? Porque Deus fala para ele, olha, você vai ser pai, assim, de muita gente, né? A sua parentela, os seus filhos vão ser, assim, gigantes mesmo, e você vai ser pai de uma grande nação. Só que Abraão não tinha filho. Então, ele e a sua esposa não tinham filhos, e a sua esposa era muito velha, ela já não podia mais ter filho, mas aí Deus faz um grande milagre. Mas antes de Deus fazer esse grande milagre, Abraão tenta fazer esse milagre por conta própria, né? Então, a esposa de Abraão pega e fala: olha, mas por que você não dorme lá com uma das nossas servas, para que a gente possa ter esse filho aí, o filho da promessa e tudo mais? Acaba que, né, Ismael nasce, né? Só que Ismael não é ainda o filho da promessa. Ismael não é aquilo que Deus estava prometendo, né? E Abraão tem que aguardar, Abraão tem que confiar em Deus. E aí, quando ele finalmente confia em Deus, Deus presenteia Abraão e sua esposa com seu filho Isaac. Muito bem. Isaac, a história de Isaac é contada ali em Gênesis 21, tem bastante informação sobre ele, mas Isaac tem dois filhos. Isaac, assim como Abraão teve ali Ismael e Isaac, Isaac também tem dois filhos que se chamam Jacó e Esaú. Esaú é o filho mais velho, é o primogênito, né? E acontece que Jacó não era o primogênito, Jacó não era ali o que carregaria talvez ali o nome da família, né? E a primogenitude, né? Só que aí, não sei se todos conhecem a história, lá em Gênesis 25 começa a ser contada essa história. Jacó, ele faz ali é meio malandro ali e consegue pegar, meio que trocar a primogenitude com o seu irmão Esaú, né? Então ele, bem malandro ali, ele consegue trocar isso e consegue enganar o seu pai, consegue enganar ali o seu irmão e ele, enfim, vira então o filho primogênito nesse sentido, né? De posição e tudo mais. Acontece que Jacó luta com Deus, né? É uma história que a gente pode contar depois, e ele acaba ganhando um novo nome. Jacó ganha o nome de Israel.
Então ele se torna Israel, porque ele lutou com Deus, porque ele estava com muita vontade de ser abençoado e Deus honrou a perseverança de Jacó, né? E Jacó acabou sendo abençoado por Deus e virou Israel. Então a gente tem o povo hebreu, né? A partir de Abraão é chamado de povo hebreu. A partir ali dos filhos de Israel, antes de Jacó, a gente vai começar a ver que a nomenclatura muda para eles também são conhecidos como israelitas, né? E Israel tem 12 filhos. Israel, que era Jacó, né? Ele teve 4 esposas. Só que uma dessas esposas, ele amava mais, Raquel, ele amava muito mais Raquel. Só que Raquel não podia ter filhos. Olha que semelhança, né, com a história ali de Abraão e sua esposa. Então, Raquel ela não podia ter filhos, mas ela era uma das 4 esposas. E as outras esposas tiveram vários filhos. Até o momento em que Raquel finalmente tem um filho. E esse filho se chama José. Então, José é o 11º ali da linha de seus irmãos, né? Então, 12 filhos, ele foi o 11º, e ele nasceu ali de uma das 4 esposas de Jacó, bem Raquel, a que Jacó mais amava. Acontece que Jacó também amava demais José, e a gente vai começar a entrar um pouco mais na história de José agora. Ah, muito bem, deixa eu colocar para cá. Então, o amor de Jacó por José. Por ser o filho da velhice, um milagre, o filho primogênito de Raquel, esposa que Jacó mais amava e antes era estéril, José se tornou o preferido de seu pai. Alguém poderia ler o texto de Gênesis 37, versículo 3? 37, versículo 3? Eu posso ler? Legal. 37:3? Isso. Ok. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Exatamente. Então, o que que acontece? Jacó, ele já amava mais Raquel, já amava mais uma das esposas. Essa esposa não podia ter filhos e logo na velhice ela teve um filho. E aí nasceu José. E aí Jacó passou a amar muito, muito esse filho José, que era ali um dos seus filhos mais novos, né? E aí ele não ele não escondia esse amor que ele tinha por José. Na verdade, ele deixava isso bem explícito. E ele deu ali uma túnica que ficou ali bem marcante, porque os irmãos começaram a ter muito ciúme. Eles pegaram e falavam, ué, mas por que nosso pai ama mais José? Por que ele primeiro ama mais uma das suas esposas e ama mais ainda o seu filho José? E ele começou a fazer algumas coisas ali que mostravam, o Jacó começou a demonstrar que ele amava realmente mais José, e os seus irmãos começaram a ficar enciumados, né? O que acontece? Por mais que ele era muito amado por seu pai, ele era muito odiado por seus irmãos, porque seus irmãos começaram a ficar com muito ciúme. Então, desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, eles começaram a odiá-lo. Então, tá o versículo errado aí, mas é versículo 4. Então, diz o seguinte, capítulo 37, versículo 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, era mais ou menos assim, quando José chegava na presença deles, aí eles não conseguiam assim, esconder o ódio que eles sentiam, eles não conseguiam mais falar de forma pacífica. Era bem, da mesma forma que o amor de Jacó por José era explícito, o ódio dos irmãos por José também era explícito, porque ele era um filho assim, mimado, né, pelo pai, muito amado pelo pai, e os irmãos tinham muitos ciúmes dele. O que acontece? Para piorar a situação, olha o que acontece. José, ele teve 2 sonhos. Um desses sonhos, ele era como se fosse um feixe, assim, né? E aí os seus irmãos, os outros 11 feixes, se curvavam diante dele. Aí depois ele teve um outro sonho que a lua e o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele também. E ele foi lá e contou esses 2 sonhos para os irmãos e para os pais dele.
E aí todo mundo se virou para ele e falou: Mas o que é isso que você está falando? Então a gente vai se curvar diante de você? Que história é essa? Que sonho é esse? E aí os irmãos de José estavam mais enciumados ainda, falaram: Mas esse José se acha demais. Ele já é muito amado, ele já é assim muito mimado. E ele ainda acha que ele é o top agora, né? Porque todos nós vamos nos curvar diante dele. Então, esse era mais ou menos o contexto ali que antecedeu algumas tragédias que começaram a acontecer com José. Por quê? Os irmãos estavam assim, ó, se coçando para ir meter um soco, para ir acabar com a vida de José. E é exatamente o que eles tentam fazer: a traição dos irmãos. O que acontece? Houve um dia, está escrito isso lá no capítulo 37 também, que Jacó fala para José: Olha, vai lá achar os seus irmãos, eles estão lá no pasto, vai lá atrás deles, ver como é que eles estão e tudo mais, né? E aí José vai atrás deles. Aí ele não acha, vai no outro campo e tudo mais, pega informação, até que ele acha os irmãos. Quando ele está chegando lá, os irmãos olham para ele de longe e já reconhecem ele. Falam: Ó lá, tá vindo com aquela túnica lá, o filho preferido. Eu acho que a gente devia aproveitar essa oportunidade para matar ele. A gente não aguenta mais esse nosso irmão. Vamos matar logo José e vamos dar um fim nisso tudo. Só que aí o que acontece? Um dos irmãos, o Rubem, ele pega e fala: Mas não vamos matar, não. Ele é sangue do nosso sangue. Ao invés de matar, vamos só colocar ele num poço ali e vamos deixar ele lá, mas não vamos matar, não. Então ele estava tentando livrar José. Só que imagina, Rubem junto ali com outros 10 irmãos e ele pensando assim: Poxa, como é que eu vou livrar agora a pele de José? Então ele dá essa ideia, de ao invés de matar, só deixar José lá. Rubem falou isso porque ele queria voltar lá depois e libertar José, e seria talvez uma forma dele conseguir livrar a vida de José. Então ele fala dá essa sugestão, os irmãos adotam essa sugestão e falam: Beleza, então vamos colocar ele no poço, não vamos matar, não. Depois vamos pensar o que a gente faz com ele. Aí o que acontece? Passa um tempo, eles estão ali perto do poço e eles estão lá comendo e Rubem não está lá. E aí os irmãos veem ali alguns ismaelitas chegando e estavam indo fazer negócios lá no Egito. Então eles olham para aquilo lá e aí Judá dá a ideia: Olha, por que a gente não vende ele então? Já que a gente não vai matar ele, então vamos vender ele. Assim ele some daqui, a gente vende ele, aí ele vai lá para o Egito e a gente vende ele e se livra dele. Aí os irmãos pegam e falam: Beleza, então vamos fazer isso. Então eles vendem José para os ismaelitas. Muito bem. Os ismaelitas chegam no Egito e aí eles pegam e vendem José para Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um oficial do faraó, né? E ele era comandante da guarda, um homem muito, muito importante. José chega lá na casa de Potifar com 17 anos e ele começa a trabalhar como escravo, né? Como servo de Potifar, porque ele foi vendido. Então, ele era de uma família assim muito abençoada, a família ali da descendência, né? Que desde Abraão, né? E desde Isaac e Jacó, seu pai, e ele acaba se tornando um escravo. Então ele se torna um escravo, chega lá na casa de Potifar, começa a trabalhar, mas o que começa a acontecer a partir de agora que a gente vai ver muitas vezes isso acontecendo? José é abençoado por Deus. Então, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, José foi abençoado. O Senhor abençoou José, ele prosperou. Acabou que Potifar também prosperou, porque José estava trabalhando para ele. E aí, Potifar, ele começou a gostar tanto de José e confiar tanto em José que ele falou: José, vamos fazer o seguinte, você vai se tornar aqui, ó, um mordomo na minha casa e você vai mandar em tudo agora. Você não é um mero escravo, não. Você é o mordomo da minha casa, você vai cuidar de todas as coisas. Eu sou o dono de tudo, mas olha, quem vai saber de tudo, quem vai mandar em todos é você. Então ele ganha assim uma autoridade que é assim como nenhuma outra, né? Então ele se torna mordomo lá e Potifar dá assim a chave da casa dele, né? A Bíblia inclusive fala que Potifar sabia só a respeito do próprio pão que ele comia, de resto era só José. Então José virou uma pessoa muito importante lá e ele conseguiu muita confiança, autoridade na posição dele. O que acontece? Primeira tentação. Gênesis 39 mostra aquela história que todos nós conhecemos e a gente vai conversar um pouco mais nas próximas semanas.
José, ele é tentado pela esposa de Potifar. Então, José, a Bíblia relata que ele era uma pessoa muito formosa, muito bonita, né? E ele tinha muita autoridade, e aí a esposa de Potifar vai e começa a querer ficar com ele. E aí chama ele, fala, fica comigo e tudo mais. E aí ele pega e fala, não, imagina que eu vou fazer isso. Potifar confiou tudo que ele tem para mim, só uma coisa que não, que é você, que é a esposa dele, e eu ia ser louco de fazer isso, de errar, de pecar contra Potifar, e a Bíblia fala de pecar contra Deus. Então José já entendia nessa situação que isso seria um pecado contra Deus. E ele fala: eu não vou ser louco de pecar contra Deus, Deus tem me abençoado tanto, Deus tem cuidado de mim. Eu quero, na verdade, agradar a Deus. Então ele pega e diz não a essa tentação. Acontece que a esposa de Potifar, ela arma tudo ali e ela acaba fazendo de uma situação que parece que ele estava lá tentando ficar com ela e tudo mais. Ela chama ele chega para perto, ela pega na túnica dele e fala: fica comigo, se deita comigo. E aí ele sai correndo e deixa a túnica dele, deixa a roupa dele. E aí depois ela pega aquela roupa e mostra lá para as outras pessoas, para os outros servos, e mostra para o marido dela, Potifar, e fala: olha, ele veio aqui tentar ficar comigo, né? Já que ela não conseguiu ele, ela pensou: eu vou deixar ele numa situação bem ruim. E aí ela armou contra ele e ele acabou sendo preso, porque Potifar passou a não confiar mais nele, enfim. Por mais que ele não fez nada, essa situação aconteceu com ele. Então ele foi para a prisão. Chegando lá, ele foi abençoado por Deus de novo, porque José era muito abençoado por Deus e buscava viver uma vida assim que agradasse a Deus. E aí o que acontece? Mesmo na prisão, né, ali o carcereiro, ele acabou se agradando de José e colocou ele numa posição assim também de destaque lá. E o carcereiro não precisava se preocupar em nada, porque José cuidava de tudo lá dentro. Ele era um prisioneiro, mas ele cuidava de tudo. Então, isso acontece com José e ele vai para uma posição de destaque pela segunda vez. Primeiro na casa de Potifar, agora na própria prisão ele tem uma posição de destaque. Muito bem. Aí José interpreta alguns sonhos. Por quê? Certo dia, o, o padeiro, eu esqueci o nome agora, o padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, eles entram numa situação lá que Faraó desconfia deles e manda os dois para a prisão. Eles vão para a mesma prisão que José. Quando eles chegam lá, eles acabam tendo um sonho. Cada um tem um sonho. E aí eles estão meio tristes porque eles não entendem o sonho. E aí José pega e fala: me contem aí o sonho de vocês. E aí eles contam o sonho e José, pela primeira vez, interpreta um sonho, né? Então José ele já tinha tido um sonho lá com seus irmãos e agora ele interpreta um sonho. Ele interpreta os dois sonhos, né? E acaba que o copeiro, a interpretação é boa e a do padeiro, a interpretação não é boa. O copeiro foi restaurado à sua posição e o padeiro não. O padeiro morreu. Em 3 dias, um voltou à sua posição e o outro acabou morrendo. Acontece que se passou 2 anos. 2 anos se passaram. José continua naquela prisão. Ninguém lembra dele. Até que Faraó tem um sonho. E ele conversando com seu copeiro, o copeiro lembra: olha, quando o senhor me mandou lá para a prisão, desconfiou de mim aqueles 3 dias, eu tive um sonho e teve um cara lá que interpretou o meu sonho. Vamos chamar ele? Aí Faraó vai, manda chamar José. José sai da prisão, vai até o encontro de Faraó, ouve o sonho de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e aí mais uma coisa acontece. Deus abençoa a José novamente. Então ele teve uma posição de destaque na casa de Potifar, aí passou por uma aprovação. Aí ele teve uma posição de destaque ali na prisão e passou por aprovação de ficar mais 2 anos preso lá. Aí depois ele teve a oportunidade, Deus usou ele e ele teve uma posição de destaque de novo, porque quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó coloca ele numa posição de destaque. Faraó pega e fala para os seus conselheiros e fala assim: olha, José é uma pessoa tão sábia, que tem tanto discernimento, e parece que ele sabe tantas coisas, Deus tem abençoado ele, e todo lugar que ele vai, ele é abençoado. Não tem pessoa melhor para se colocar como governador. Então, Faraó começa a subir o cargo dele, começa a colocar ele como governador. Então, ele tem mais a terceira posição de destaque aí, mesmo passando em provações nos intervalos desses acontecimentos. Então ele se torna governador do Egito. Muito bem.
Acontece que os anos se passam, José já está ali, ele se tornou governador com 30 anos e governou durante muito tempo, até que um dia existia muita fome ali naquela região, e aí a família de José passava por muita fome, eles não tinham mantimentos, eles precisavam comprar mantimentos. Então, Jacó, o pai de José, que o nome agora é Israel, ele manda os seus irmãos e fala: olha, ele manda 10 dos seus irmãos e fica só com o mais novo, e ele fala: olha, vocês, meus filhos, eu quero que vocês vão lá para o Egito para que vocês possam comprar mantimento, porque eles têm mantimento. Eu preciso que vocês comprem deles, eu preciso que vocês vão lá, porque lá é o lugar. E aí, Jacó então envia os seus filhos para lá. Quando os seus filhos chegam lá no Egito, eles se encontram com José, mas eles não reconhecem José. José reconhece eles. E aí José começa a fazer um joguinho com eles, né? Então, ele se encontra ali com seus irmãos, mas José, ele primeiro fala: olha, vocês são espiões aqui, vocês. Aí eles falam: não, a gente é boa gente, nós somos honestos, a gente só quer vir aqui comprar mantimento. E aí José ainda tem aquele rancor ali no coração, e ele começa a falar: não, vocês são espiões. E aí José pega e prende eles durante 3 dias. Aí depois José fala: olha, se vocês dizem quem são mesmo, eu gostaria que vocês voltassem lá e trouxessem o seu irmão mais novo, porque vocês estão falando que vocês eram em 12 e um morreu e que tem um ainda lá com seus pais. Então, vai lá buscar esse mais novo para eu saber se essa história é real mesmo. Então, José estava aí meio que manipulando, brincando ali com eles, porque ele também queria ver o irmão mais novo dele, Benjamim, e ele acabou armando essa situação e ficou falando: se vocês não forem, quer dizer que vocês são espiões. Então começou a fazer isso porque ele tinha um rancor no coração, né? E aí ele enviou os irmãos lá e ficou com um desses irmãos só preso. Os irmãos chegaram na terra deles, falaram com o pai, contaram tudo o que aconteceu, e aí eles acabaram voltando para lá. Quando eles voltaram para lá e levaram o seu irmão mais novo, eles se encontraram com José. José ainda não contou quem era, ele ainda estava assim pensando: vou manter aí essa capa, não vou. Ele nem falava na mesma língua que eles, ele usava intérprete para não mostrar quem ele era, né? Acontece que ele fez um grande banquete para aqueles irmãos, libertou eles, libertou o irmão que ficou preso, e ele acabou pegando e fazendo esse grande banquete, servindo esses irmãos, e aí ele mandou eles embora lá com os mantimentos que eles tinham levado. Acontece que ele foi e colocou um objeto, uma taça de prata, na bolsa de um dos irmãos, na bolsa ali de Benjamim, né? E aí os irmãos foram, só que aí José tinha plantado uma prova lá, né? Tinha plantado uma coisa lá, uma taça na bolsa de um dos irmãos, e ele pegou e mandou o pessoal buscar e falar: olha, vocês são mentirosos, vocês vieram aqui e me roubaram, né? Aí os irmãos falam: como assim que a gente roubou? E aí, mais uma vez, José parece que brincando com eles, né? E aí José vem, abre a bolsa lá e fala: olha aqui, vocês pegaram uma taça minha. E aí os irmãos ficam espantados: não, a gente não fez isso. Não sei, meu irmão aqui então pegou, desculpa. Aí Judá pega e fala: olha, mas não pega meu irmão, não. O nosso pai gosta muito dele, fica comigo. E aí isso tudo está acontecendo e José ainda ali mantendo a farsa, né? Até que José não aguenta mais. José manda todo mundo sair, e ele começa a chorar, chorar, chorar. E ele se apresenta de novo aos seus irmãos, conta quem era. Ele fala: olha, eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês venderam. E aí ele se mostra aos seus irmãos, se revela, mostra a sua identidade aos seus irmãos. Seus irmãos não conseguem nem responder direito, de tão assustados que eles ficam com aquela situação, até que eles, enfim, se reconciliam e José perdoa os seus irmãos. Eles então conversam, eles então se abraçam e vão buscar o seu pai. Então a gente vê aí também o reencontro com Jacó. Os irmãos vão lá, avisam para o seu pai: José está vivo, José está vivo, e a gente mentiu e ele está vivo agora. Então vamos lá ao encontro dele. E aí toda a família vai lá ao encontro. Jacó se encontra com seu filho que não via há muito tempo, José, e ele se encontra todos os irmãos juntos, junto com os seus pais. E aí eles finalmente Jacó fala: olha, finalmente eu consegui reencontrar o meu filho, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi você enquanto você ainda era vivo, né? E é mais ou menos isso que acontece na história de José. A gente termina aí o capítulo 50,
Faraó acaba convidando toda a família para morar lá, e aí toda a família se muda, eles vão morar lá. Acaba que um tempo depois Jacó morre, e aí fica só os filhos, os 12 filhos de Israel ficam vivos, e a partir deles a gente vai ver ali as tribos, né, de Israel, que todos nós conhecemos, as 12 tribos. Então é mais ou menos assim que acontece a história dos patriarcas, né? Então, Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, os seus 12 filhos, um desses filhos sendo José, que se torna ali um governador no Egito, né? E aí todos os irmãos se reconciliam com José, pedem perdão, eles ainda ficam um pouco com medo depois que o seu pai morre, pensando, será que agora o nosso irmão vai abandonar a gente, vai mandar matar? E aí acontece o desfecho da história. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José fala para os seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E quando a gente olha para essa história, na verdade a gente vê que os irmãos planejaram mal, a gente vê que Jacó ele fez coisas erradas, a gente vê desde Abraão, Abraão tomou decisões erradas, tentou ter um filho com uma serva antes de esperar a promessa de Deus. A gente vê depois o próprio Jacó enganando o seu irmão Esaú, enganando o seu pai Isaac. A gente vê ele ali lutando com Deus. Depois a gente vê os irmãos fazendo coisas erradas. A gente vê José, que tinha sido traído. Ele, quando estava em posição de destaque, ele também ficou ali manipulando e enganando os seus irmãos por um tempo, até que as coisas fossem resolvidas. Então, nessa história como um todo, na história dessa família, a gente vê muitos erros. A gente vê muita coisa acontecendo, muito pecado acontecendo, mas esse texto se encaixa para a família como um todo. Muitos deles planejaram mal, pecaram, fizeram coisas ruins, mesmo assim, Deus, soberano em tudo, estava usando aquela história, né? Eles errando ou acertando, Deus usou aquela história. Eles se colocando ou não se colocando na mão de Deus, Deus usou eles e Deus tinha algo para traçar na vida deles. A gente vê depois, ao decorrer de toda a história do Antigo Testamento, por exemplo, Davi pecando e Davi errando, mas mesmo assim Deus usou ele e Deus trabalhou no coração deles. Então, a gente pode talvez concluir que Deus ele está no controle de toda a história. A gente assim querendo ajudar, querendo participar ou não, Deus vai nos usar, seja como uma mula ou seja como servos nas mãos dele. Deus vai usar para cumprir o plano dele. Ou seja, não tem como o plano de Deus ser frustrado. Agora, que desperdício de oportunidade a gente ficar com o coração orgulhoso, com o coração egoísta e não queremos ser pessoas humildes nas mãos de Deus, né? E sermos usados por Ele assim de forma agradável. Ele vai nos usar de qualquer forma, mas às vezes como uma mula, né? Ou às vezes como um servo bem posicionado nas mãos dele. Acontece que em toda essa história nós vemos diversos pecados, mas a gente também vê reconciliações. A gente vê o povo reconhecendo os seus pecados, a gente vê perdão acontecendo e nós também vemos consequências para os pecados. Então, quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, a gente não pode pensar, poxa, mas o pessoal fazia ali qualquer coisa que queria e nada acontecia com eles. Não, não, não. Muitas consequências vieram para todos aqueles que pecaram, até para Davi. Muitas consequências vieram para Davi, o grande rei Davi, que pecou muito tempo depois. Ele também recebeu consequências graves e tantas outras pessoas. Então, o pecado, ele tem consequência. Então, a gente pode tirar de verdades que todos nós pecamos e todos nós estamos sujeitos às tentações, principalmente essas 4 que a gente falou no começo da aula. Então, eu posso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, eu vou passar por tentação, assim como os patriarcas passaram, assim como José passou, né? Mas em toda essa caminhada, eu tenho que estar disposto ao máximo que eu puder, com todas as minhas forças, me esforçar para viver uma vida em retidão. E caso eu pecar, que eu possa reconhecer os meus pecados, que eu possa me colocar diante de Deus em humildade, né? E ao final de tudo, reconhecer
que Deus é soberano em todas as coisas, que Deus, ele está no controle de toda a história, ele está no controle da nossa vida, não tem como a gente escapar disso. O que a gente pode fazer é reconhecer o poder e a soberania de Deus, reconhecer os nossos pecados e reconhecer que a melhor posição para se estar é com muita humildade nas mãos de Deus. Amém? É isso aí. É mais ou menos assim que acontece a história de José e a história dos patriarcas. E não sei se vocês observaram, mas José passou por muitas tentações. E a gente vai gastar aí 2 domingos falando sobre essas tentações e olhando para outros textos bíblicos e enxergando e aprendendo a como lidar com elas e como vencer essas tentações. Teve tentação que José parece que não conseguiu lidar muito bem. Teve tentação que ele conseguiu. E é assim que a vida humana acontece, é assim que o nosso coração segue. Mas a gente tem que ser encorajado pelos acertos que a gente vê na palavra de Deus e também a gente tem que ficar assustado com os erros e consequências dos erros dessas pessoas para que a gente possa aprender e acertar. Então, tem muita coisa para aprender com a vida de José? Tem. Tem coisa para aprender com os erros de José também? Tem também. E a nossa missão, nosso esforço agora é acertar. É aprender com os erros, aprender com os acertos e vencer as tentações que a gente lida hoje em dia. Amém?